bolinha para gravar. E, obviamente, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Espero que tenham aproveitado os dias de recesso, tenham conseguido descansar um pouquinho, também tenham conseguido estudar um pouquinho. Acho que foram dias importantes aí, né? Começamos o nosso segundo semestre, o nosso terceiro bimestre. E em termos de física, jovens, vai ser bem legal, vai ser bem tranquilo, não vai ser nada desesperador, tá bom? É um conteúdo que vai, de certa forma, manter o que vocês já estudaram no primeiro semestre. A gente vai continuar falando de força. A gente vai agora começar um pouquinho a falar de movimento circular, associar um pouquinho com cinemática, mas, de certa forma, não é nada novo. São coisas que vocês já trabalharam, já viram, só estão aplicadas agora num novo contexto, que é o do movimento circular, tá bom? Então, não tem nada totalmente novo para que vocês fiquem preocupados. Pelo menos aqui na Física B, continua dentro do que nós estávamos trabalhando, tá bom? A gente vai falar de movimento circular para poder falar de força no movimento circular. Força resultante centrípeta, quem faz esse papel, se é o atrito, se é o peso, se é normal. Mas se a gente conseguir fazer isso com a qualidade, a gente precisa primeiro entender bem o que é um movimento circular, tá bom? Então, a gente vai discutir um pouquinho isso. Tem muita coisa que a gente pode falar do movimento circular, tá? Mas o nosso objetivo não é estudar o movimento circular, é nós relembrarmos o que é importante do movimento circular para nós aplicarmos no sistema de forças que nós vamos estudar. Então, nosso objetivo é força. Então, a gente estuda algumas coisas principais de movimento circular que a gente precisa lá para a força, tá bom? Então, lá com o professor Afonso, em algum momento, vocês vão falar de movimento circular, se já não falaram. E aí, quando vocês forem falar isso com ele, aí ele vai aprofundar com todos os tópicos, todas as informações que compõem esse conhecimento. Beleza? Aos que chegaram um pouquinho depois, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aulitia, então, jovenzinhos. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? O chat está aberto aqui para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandando aqui, que eu respondo aos senhores jovenzitos. Então, vamos lá, jovens. Eu deixei indicado 3 vídeos na primeira aula, e não sei se vocês viram os 3 vídeos, mas se não viram, não tem problema, vocês podem ver aí ao longo da semana depois, se vocês quiserem, tá? Talvez não tenham visto os 3, tenham visto só 1 ou 2. Mas eu vou retomar com vocês alguns conceitos gerais do movimento circular, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como o próprio nome sugere, né, jovens? Se é um movimento circular, é um corpo que está percorrendo uma trajetória que forma uma circunferência. É livro 2A, Adão. Aqui na Física A, nós estamos no livro 2A, tá bom? Livro 2A, página 60... Não, página 71 praticamente começa o conteúdo. Vou até pôr aqui no chat, se alguém mais tiver na dúvida. Então, eu tenho essa trajetória circular, e aí eu tenho um objeto, aqui está o centro dessa trajetória. E essa trajetória tem esse raio R aqui, ó, tá bom? E aí nós temos um objeto, jovenzinhos, que está tem um objeto que está percorrendo essa trajetória no sentido anti-horário, eu vou colocar ele, tá bom? No movimento. Então, ele tem uma velocidade nesse ponto aqui, ó, que é nesse sentido,
de forma que ele rotaciona esse sistema no sentido anti-horário, tá bom? E aí, jovens, concordam comigo que eu posso pensar na velocidade com que ele percorre essa trajetória circular? Então, essa velocidade do movimento circular, nós vamos chamar de velocidade angular. Então, ó, o que vai ser a velocidade angular? Ó, em termos do nosso cotidiano, só para vocês compreenderem melhor. Se eu falo de velocidade linear, nós vamos falar em metros por segundo, né? Quantos metros aquele corpo, aquele móvel percorre a cada segundo. Se eu estou falando de velocidade angular, é quantos em ângulos, né, ela percorre por segundo. Ou seja, quantos graus por segundo ela varre nesse círculo. Porém, no sistema internacional, a unidade de medida para ângulo é o radiano e não o grau. Então, a gente vai usar sempre radianos por segundo. Então, ó, velocidade angular, nós vamos representar pela letra ômega. Então, é o quê? Quantos radianos ela anda por segundo, ou seja, variação angular por variação de tempo. Beleza? Então, se vocês falarem para pensar na velocidade linear, a velocidade linear, eu vou fazer um paralelo com ela aqui do lado, ó. Velocidade linear. A velocidade linear V, ela era deslocamento por tempo, né? Variação de posição por variação de tempo. Se eu estou falando de velocidade angular, vai ser variação angular pelo tempo, tá bom? Agora, jovens, se eu penso nesse móvel aqui de novo, e ele dá uma volta completa nessa circunferência. Então, a gente vai saber que o tempo de uma volta é o período. A gente representa pelo Tsão, T maiúsculo, tá bom? Então, período é o tempo de uma volta. Então, se ele dá uma volta em 15 segundos, qual que é o período? 15 segundos. Se ele deu 3 voltas em 6 segundos, qual que é o período? 2 segundos. Se ele dá 3 voltas em 6 segundos, cada volta ele leva 2 segundos. E o tempo de uma volta é o que nós chamamos de período. Então, período é o tempo de uma volta. Beleza. Agora, pensem comigo. Se ele der uma volta aqui, ó, concordam que ele vai varrer em termos de ângulo aqui, ó, 360 graus, que em radianos é 2π. Então, eu posso falar que uma equação possível para a velocidade angular seria 2π dividido pelo período. E, jovens, se ele percorre uma volta completa, o comprimento que ele percorre não é o comprimento de uma circunferência? E o comprimento de uma circunferência não é 2πr? Então, eu posso falar também que a minha velocidade linear é um comprimento de circunferência, 2πr, dividido pelo tempo, que é o período. Isso se ele deu uma volta. Tá bom? Ou se você conhece o período e o raio, aí você pode usar essas equaçõezinhas também. Beleza? Jovens, o que é frequência? Frequência é o número de vezes que um evento acontece por segundo. Então, por exemplo, com que frequência você pisca? É o número de vezes que você pisca por segundo. Eu vou colocar isso aqui, ó. Frequência, o que é? Ela vai ser o número de eventos que acontecem dividido pelo tempo. Ou, pensem comigo, se eu estou pensando em número de voltas, se o corpo dá uma volta, qual que é o tempo de uma volta? O período. Então, a frequência de rotação, você pode determinar fazendo o número de voltas pelo tempo total, ou 1 dividido pelo período. 1 dividido pelo tempo de uma única volta. Beleza? Então, é outra possibilidade de equaçãozinha que nós vamos ter. Então, eu vou pegar todas essas equações que nós temos aqui, ó, e vou colocá-las dentro dessas caixinhas aqui. Essas são as que nós mais vamos usar, beleza?
Não são as únicas, são as principais, tá bom? Então, isso já ajuda vocês a se organizarem em termos de quais equações são as fundamentais, as principais aí para o nosso movimento circular, beleza? Agora, jovens, pensem comigo, como é que eu faço para relacionar velocidade angular e linear? Ó, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho velocidade angular aqui e a linear aqui. Como é que eu faço para relacionar as duas? Ó, eu tenho 2π sobre t aqui e tenho 2π sobre t aqui. 2π sobre t não é o ômega? É. Então, o que eu posso escrever? Uma relação para velocidade linear e angular. Nós podemos dizer que a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. E essa equaçãozinha é tão importante que eu vou até fazer ela pintadinha numa caixinha azul, jovens. Ela é a equação que vai conseguir relacionar, né, vai conseguir simultaneamente associar velocidade linear e angular. Então, essa equaçãozinha está aí, ó. Bastante importante. Por que bastante importante, professor? Vestibular, Enem, eles costumam cobrar muito essa relação que existe entre o movimento linear e angular. Beleza? Agora, jovens, pensem comigo o seguinte. Qual que era a definição que nós tínhamos de aceleração? Aceleração, ela era a variação de velocidade por variação de tempo, né? Agora aqui, jovens, nós vamos ter uma nova acceleration, que é o que nós vamos chamar de aceleração centrípeta. O que vai ser essa aceleração centrípeta? Jovens, todo, todo o corpo que está em movimento circular tem atuando sobre ele uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ó, que eu vou chamar de AC, como o próprio nome sugere, ela aponta para o centro da trajetória. É impossível um corpo conseguir fazer um movimento circular sem ter uma aceleração centrípeta, tá bom? Então, se um corpo está fazendo uma curva, está numa trajetória circular, enfim, não importa, obrigatoriamente ele tem uma aceleração centrípeta atuando sobre ele. E aí, como é que eu represento essa aceleração centrípeta? Nós vamos escrever ela assim, ó. A aceleração centrípeta, ela é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Simples assim, sem estresse. V quadrado sobre R. Essa é a equaçãozinha da aceleração centrípeta. Se vocês lembrarem comigo, jovens, da segunda lei de Newton, o que ela diz? Mandem no chat aí para mim. O que diz a segunda lei de Newton, jovens? Mandem, vai, mandem. Pode mandar. Manda, vai. Manda. Segunda lei de Newton. Pode mandar a equação ali no chat para mim? Manda, vai. Pode mandar. Não tem problema, não. Boa! Força resultante é massa vezes a aceleração. Força resultante, ó, massa vezes a aceleração. Agora, gatinhos e gatinhas queridinhos do meu coração, se eu penso numa aceleração centrípeta, eu vou pensar também numa força resultante centrípeta. E é aí que as coisas ficam interessantes, é aí que a gente queria chegar. Porque se vocês lembrarem, nós encerramos o nosso semestre anterior falando de força. Força, peso, normal, tração, bloquinho num plano inclinado, com atrito, sem atrito, pendurado, não pendurado, era força.
Então, eu quero pensar na força no movimento circular. E essa força, jovens, é quem? Olha aqui, olha só, olha que bacana, olha que legal. É a força resultante centrípeta. E ela, jovenzinhos, também vai apontar para o centro da trajetória. Então, se a aceleração centrípeta está ali apontando para o centro, a nossa força resultante centrípeta também. Olha só que coisa, está deslizando o negócio aqui. A força resultante centrípeta. Ó, por que está fazendo assim? Eu não consigo fazer o negócio. A força resultante centrípeta também vai estar apontando para o centro. Beleza? Então, se um corpo está fazendo uma curva, ele tem uma aceleração centrípeta, sim. E também tem uma aceleração centrípeta. Então, tem aceleração e força centrípeta. Todo corpo que está num movimento circular. Professor, mas quem que é essa força centrípeta? Depende, senhoras e senhores. Se ela é no movimento vertical, horizontal, diagonal, como que está essa circunferência? Mas diferentes forças podem estar fazendo o papel da resultante centrípeta. Pode ser o peso, pode ser a normal, a tração, o atrito. Depende do sistema que nós estamos avaliando, tá bom? Então, isso é o que nós precisávamos saber de movimento circular, beleza? Agora, gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram os coraçõezinhos de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Vou acompanhar pelo chat aqui. A princípio, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Tranquilo, professor. Bom, está sossegado, jovenzinhos. Nós vamos ainda comentar sobre a transmissão desses movimentos que são circulares. Beleza? Se quiserem dar um print na tela aí, vocês têm 2 segundinhos para fazer isso, que eu já vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Tarolando, transmissão de pensamento. Então, aqui é a transmissão de movimento, beleza? E de movimento o quê? De movimento circular. Essa transmissão, jovens, ela pode acontecer de duas formas básicas aí, tá? Transmissão de movimento por correia polia ou por eixo. Então, nós vamos pensar primeiro na transmissão de movimento por polia. A gente chama também de corrente, correia, nessa situação aqui, tá bom? Então, ó, eu tenho duas polias. O que é uma polia? É uma roda. Isso aqui é uma polia. E aqui eu tenho outra polia. Essa aqui é um pouco maior, né? Aí eu vou ligar as duas, ó. Tem uma correia que está percorrendo as duas aqui, fazendo um movimento circular. O meu ruim é aquela ali em cima, né? Se não encostar, não faz o movimento. O movimento é sensual. Essa ficou boa, né? Ele bate, mas não ficou muito boa assim, mas tudo bem. Então, ó, tem duas polias, beleza? Eu vou falar que essa aqui é a polia 1, que tem raio 1. Essa aqui é a polia 2 e, consequentemente, tem um raio 2. Jovens, quando você olha para esse desenho, qual é o objeto do nosso cotidiano que você lembra? Um objeto que tem esse sistema acoplado a ele.
bicicleta, né? Na bicicleta nós temos isso aí. E o que acontece lá? Você tem a roldana presa ao pedal e uma roldana presa ao pneu, não é verdade? A roda do pneu. E aí você transfere o movimento de uma para outra através da corrente. Aí às vezes cai a corrente, aquela tristeza, engraxa tudo a mão, né? Mas enfim, transmissão por corrente. Jovens, pensem comigo. Tem como essa polia 2 rotacionar puxando mais corrente do que a polia 1 está liberando, do que a polia 1 está mandando? Vamos supor que elas estão rotacionando aqui, ó, no sentido horário. Então, essa aqui puxa a correia nesse sentido e essa daqui joga a correia no sentido horário. Se a polia 2 puxar mais a corrente do que a polia 1 está soltando, o que acontece com a corrente? Arrebenta, quebra, já era, c'est fini, caixão, se foi. Então, para que o movimento aconteça de forma correta, existe uma condição para isso, jovens. E a condição é que a velocidade linear da polia 1 tem que ser igual à velocidade linear da polia 2. Sabe aonde mais vocês vão ter esse tipo de sistema, jovens? Vocês já devem ter visto em filme ou em propaganda, sei lá, de gráfica, de editora, tem vários cilindros acoplados e por entre os cilindros passam as folhas. Por exemplo, as folhas de jornal, do livro, da revista que já foram impressas. E elas vão passando com uma velocidade bem grande e depois elas vão sendo cortadas. Jovens, se um cilindro daqueles puxa a correia, a folha, perdão, com uma velocidade maior do que o anterior está soltando, o que acontece com o papel que está passando no meio desses cilindros? Ele rasga e aí já era, ferra com todo o sistema de rotação da gráfica, né, da editora. Então é fundamental lá também que todos rotacionem com a mesma velocidade linear. Então, a polia, corrente, correia, e eu vou colocar aqui assim, ó, contato também, quando os cilindros estão em contato, você tem que ter a mesma velocidade linear. Agora, jovens, se nós pensamos na transmissão de movimento por eixo, o que vai acontecer é o seguinte. Então, tá aí. Transmissão de movimento por eixo. Ó, esses dois discos, meu tortinho, mas vocês entenderam, né? Os dois discos estão presos por esse eixo central aqui, ó. Tá bom? E eu vou falar para vocês que os dois discos, eles estão rotacionando aqui, ó, no sentido horário. Então, essa vai ser a velocidade angular desses dois discos. Esse primeiro disco, obviamente, o menorzinho, eu vou chamar de disco 1, então ele tem um raio 1. Esse maior eu vou chamar de disco 2, então ele tem um raio 2. Jovens, concordam comigo que se eles girarem com velocidade angular diferente, esse eixo quebra? Por exemplo, quando esse disco aqui, o disco 1, girar 90 graus, o disco 2 também tem que girar 90 graus. Porque se ele girar mais do que 90 graus, esse eixo central, ele torce. E se torcer muito, ele quebra, danifica o sistema. Então, os dois têm que virar com a mesma velocidade angular. Quando esse aqui dá meia volta, esse aqui tem que dar meia volta também. Quando esse dá uma volta completa, esse aqui também tem que dar uma volta completa.
de forma que o eixo como um todo gire de forma homogênea para os dois discos. Essa é a condição, beleza? Então, na transmissão de movimento por eixo, a condição é que a velocidade angular do disco 1 seja igual à velocidade angular do disco 2. Tranquilo? Sem estresse, né? Essas são as condições. Nem sempre, jovens, o exercício vai dizer para você se vai dar o desenho para você olhar se é eixo ou se é transmissão de movimento por correia. Então você vai ter que interpretar do próprio enunciado, mas ele vai dar a deixa para você saber, não tem como você ter uma bola de cristal para adivinhar, tá bom? E aí, jovens, como é que você resolve isso aqui? Bom, você sabe que V é igual a 2πr sobre o período, e aqui você sabe que o ômega é 2π sobre o período. Então, você pode substituir essa equaçãozinha para o ômega 1, para o ômega 2. Substituir essa equaçãozinha para a velocidade 1, para a velocidade 2. Por exemplo, ficaria assim, ó, a velocidade 1 é o quê? 2π raio 1 dividido pelo período 1. A velocidade 2 é 2π vezes o raio 2 dividido pelo período 2. Lembrando que 1 sobre período, jovens, é frequência, você ainda pode escrever, dá para fazer tchucu-tchucu antes, que eu já vou cortar, ó, 2π de um lado com 2π do outro. Aí 1 sobre período é frequência, você pode escrever que raio 1 vezes a frequência 1 é raio 2 vezes a frequência 2. E você pode comparar, por exemplo, geralmente os raios você tem, e você consegue medir da própria polia. E aí você consegue controlar a frequência de uma e pode determinar a frequência da outra polia. Geralmente são essas análises que o exercício pede para nós, tá bom? Porém, jovens, como nós vamos estudar todo um sistema a partir de força, é bem pouco provável que apareça transmissão de movimento para nós avaliarmos, tá bom? É bem comum que apareça a equação da velocidade linear, angular, mas a transmissão de movimento em si é bem pouco provável, tá bom? Então, ó, até aqui, nós discutimos o que, jovenzinhos? Metade do capítulo 9, se eu não me engano, isso. Metade do capítulo 9. Beleza? E aí, a próxima metade, que vai realmente falar de força, aí nós vamos discutir na semana que vem, tá bom? Então, eu fiz de propósito essa divisão. Dividir o capítulo em 2 para nós trabalharmos. Primeiro, a gente só fala dos movimentos circulares. Agora, na próxima aula, a gente só vai falar das forças nesse movimento circular, tá bom? Eu deixei indicado para vocês, jovenzinhos, aí no planejamento semanal, alguns exercícios que são só sobre rotação. Se eu não me engano, é do 1 ao 9, depois vocês confirmem lá. Acho que eles são bem tranquilinhos para serem resolvidos, tá bom? E aí, na semana que vem, eu ainda não vou fazer a correção deles. Na semana que vem, eu vou falar de força, explicar força, deixo mais tarefinha. E daí, na outra semana, a gente só faz correção de exercícios daí. Porque são dois tópicos bem diferentes. Então, dá para a gente corrigir separado na mesma aula, que não tem problema. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem. Mandem perguntinhas e questionamentos para o tio Everton. Vai lá. Vai lá, jovenzitos, vai lá. Suave, suavão. Então, vou interromper o meu compartilhamento de tela. Beleza, então, jovenzinhos, nós encerramos nossa aulinha por aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores. Nos vemos de novo na sexta-feira da semana que vem, tá bom? Jovenzinhos, um ótimo fim de semana para vocês, um feliz Dia dos Pais a todos e até a próxima. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos.
Tchau, Tchau. professor. Tchau, jovens. Tchau. Tchau. Tchau, querido. Um beijo.